Parecia que era uma boa iniciativa, né? A Rede Globo ia falar sobre a vida e a morte da Marielle Franco 2 dias antes do aniversário de 2 anos da morte dela. Mas a roteirista Antônia Pellegrino achou por bem chamar o diretor José Padilha para comandar o projeto. E aí tem alguns problemas que a gente precisa conversar. Vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se for a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita e já se inscreve no canal, porque falta tão pouco pra gente chegar em 100 mil. Dá essa força pra gente. E se você quiser contribuir com o canal, você também pode se tornar membro por R$ 7,99, aí vai ficar a seu critério. Combinados? Olha, tá causando uma grande polêmica a diretora Antônia Pellegrino ter chamado para dirigir o especial sobre a vida e a morte da Marielle Franco, o José Padilha. Porque vamos entender primeiro quem são essas pessoas. A Antônia Pellegrino, ela tinha tudo para ser uma pessoa assim bem simpática, e eu vou explicar por quê, olha o detalhe. Se vocês assistirem o Tropa de Elite 2, tem lá um personagem que é o Fraga. O Fraga é o grande opositor do Capitão Nascimento. Seria o Capitão Nascimento do mal e o Fraga do bem. E no filme, o Fraga se casa com a esposa do Capitão Nascimento, certo? O Fraga do filme, na verdade, é o Marcelo Freixo. É verdade, esse personagem foi baseado no Marcelo Freixo, na atuação dele no combate contra as milícias. E até hoje, todo mundo que encontra Antônia Pellegrino pergunta se ela já foi casada com o tal de Capitão Nascimento. O que nunca aconteceu, o filme que inventou isso daí. Mas até hoje perguntam e é um detalhe engraçado da vida dela. Só que, olha só, ela tem esse detalhe engraçado, é casada com um cara lá que atuou na CPI das milícias no Rio de Janeiro, né, o Marcelo Freixo, atuou na CPI dos autos de resistência, e não é que ela me chama para dirigir o projeto da Marielle Franco, o José Padilha? Porque o José Padilha, ele foi o diretor dos Tropas de Elite 1 e 2, o 2 ainda é um filme mais maduro, mas o primeiro é um filme que transformou policiais assassinos torturadores em heróis. É um filme que ajudou a ter essa escalada de violência, de agressividade. Até a própria música do filme virou tema da campanha do Bolsonaro. Mas é pior ainda, porque o José Padilha também dirigiu o seriado do Netflix chamado O Mecanismo, que era basicamente os bastidores da Lava Jato, mas olha o que ele fez. Ali não tinha as pessoas, tinha personagens. Então tinha um personagem que seria o Lula, tem um personagem que seria o Sérgio Moro, e ele pegou uma frase do Romero Jucá e colocou na boca do personagem que é o Lula. Aquela frase, temos que estancar a sangria, foi o Romero Jucá falando que tinha que parar a Lava Jato que estava indo para cima deles. Colocaram isso como se fosse frase do Lula. Quer dizer, é uma série mentirosa, de ponta a ponta, quis realmente prejudicar o Lula e quis levantar a bola da Lava Jato. Mas aí ela tentou explicar e ainda ficou pior, porque olha a frase que ela falou. Existe um racismo estrutural no Brasil que impediu, até hoje, a formação de um Spike Lee brasileiro. Não é supremacia branca, é denúncia. Essa frase de ponta a ponta ela é problemática. Vamos tentar entender. Quando ela fala que existe um racismo estrutural no Brasil, você fala, opa, graças a Deus alguém vai falar de um assunto que as pessoas se recusam a falar. Ela vai falar. Mas acaba sendo, lembra quando eu falei aqui para vocês do Henry Bugalho, citar como exemplo de apropriação cultural o blackface? É a mesma coisa, ela vai falar de racismo estrutural sem saber do que está falando. E por isso é tão problemático as pessoas falarem do que não sabem. Olha o conceito como está errado. Você saber que existe racismo estrutural no Brasil é para você entender, a sociedade é baseada num conceito racista. Então, na nossa sociedade, sempre os brancos vão ter vantagem se comparado com os negros. Se são as mesmas condições, a sociedade vai sempre optar pelo branco e vai sempre deixar de lado o negro. A nossa sociedade é assim. Então, isso te dá a responsabilidade de mudar. A sociedade somos nós temos que mudar isso. Isso não é para servir de desculpa, como, por exemplo, para você falar assim, gente, infelizmente eu não pude trazer um diretor negro aí, porque tem um racismo estrutural aí que eu não posso fazer nada. Tem esse racismo aí, o que vocês querem que eu faça? Não é para isso que serve esse conceito, você entendeu? Olha o filme Cidade de Deus. Eles foram contar a história de uma favela grande, que quiseram contar a história do surgimento dessa comunidade
Eles levaram para lá atores loirinhos, de olho claro, para contar a história do povo da Cidade de Deus? Não, eles pegaram pessoas da comunidade, treinaram, selecionaram, eram todos desconhecidos. Depois que a gente veio saber quem eram aqueles laranjinha e acerola, vocês lembram? Eles saíram de lá, eles não eram conhecidos. Eles foram gerar a mão de obra, mas eles colocaram pessoas periféricas para falar da periferia. E não trouxeram um amigo porque é conhecido, porque eu já sei como é. Esse é o grande erro. Quando ela fala existe um racismo estrutural no Brasil, ela teria então que combater esse racismo e não usar como muleta, porque no fundo ela está reforçando. Olha a continuação da frase. Isso impediu a formação de um Spike Lee brasileiro. Essa frase é muito complicada pelo seguinte: o Spike Lee é um grande cineasta norte-americano. Mesmo não é um grande cineasta negro, ele é um grande cineasta considerando todos. Mas não tem um Spike Lee brasileiro do mesmo jeito que não tem um Spike Lee italiano, do mesmo jeito que não tem um Spike Lee francês, inglês. Spike Lee é um só. Agora, o negro brasileiro, para ter oportunidade, segundo ela, precisaria ser um Spike Lee, né? Porque não existe um Spike Lee brasileiro para ela chamar. Agora, pensa no contrário, pensa do lado branco, pensa no Steven Spielberg. Será que o José Padilha é o Spielberg brasileiro? Não precisa ser. Você percebe o quanto essa frase é complicada? O José Padilha ele não precisa ser um Spielberg brasileiro, basta ser amigo. Basta ter algum conhecimento lá e tudo bem. Do negro você vai exigir que seja um Spike Lee brasileiro. Essa frase é extremamente complicada e ela reforça o racismo. Para o negro ele não tem chance. Para ele ter chance tem que ser assim, incontestável. Eu não tenho opção. Se tiver opção não vai ser você. Se você for o Pelé melhor do mundo, pode ser negro. Mas se não, eu sempre vou optar pelo branco, porque eu não exijo do branco que ele seja o Spielberg brasileiro. Do negro eu exijo. E ela termina de uma maneira pior ainda. Isso não é supremacia branca, isto é denúncia. O que ela denunciou? Ela não denunciou nada, ela se defendeu. As pessoas notaram e foram perguntar para ela. Aí ela inventou essa desculpa esfarrapada. Ela não chegou assim, por exemplo, e falar: olha gente, eu tô contrariada, eu tô constrangida de vir falar aqui com vocês, porque eu tô contando a história da Marielle e eu fiz o que eu pude para localizar pessoas assim, mas não tem. Então, para não deixar de fazer, eu estou fazendo assim, mas não é como eu... Não é denúncia. Ela chamou os amigos, aquele cara ali que a Globo vai aceitar, aquele que é conhecido, e dane-se o que pensava a Marielle. Porque a Marielle se definia como negra, favelada, LGBT, e ela simplesmente deixou de lado. A luta da Marielle sempre foi pela inclusão. E ela conta a história da Marielle sem fazer essa inclusão. Você percebe essa gravidade? Então é muito complicado quando pessoas brancas tentam falar de assunto que elas não conhecem, como o racismo. Mas isso quer dizer que as pessoas brancas não devem então falar sobre racismo? Muito pelo contrário. Elas têm que se informar e têm que falar sim sobre racismo. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Porque o racismo é um problema dos brancos. Como é que é? Racismo, gente, não é um problema dos negros. O racismo é um problema dos brancos. Os brancos inventaram e os brancos é que tem que resolver. Não é o negro que tem que resolver o racismo, não é problema do negro, não. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tô aqui batendo em você, o que você que está apanhando tem que fazer para eu parar de bater? Você percebe que quem tem que resolver isso é quem está batendo, não é quem está apanhando? Não é quem está apanhando ali que tem que fazer alguma coisa, não. É quem está batendo que tem que parar. O racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema dos brancos. E os brancos têm que sentar, discutir e ver o que eles vão fazer. Os brancos inventaram o racismo para atrasar a vida dos negros. Isso é um problema deles, que eles que têm que resolver. Os negros sofrem o racismo, não são eles que têm que resolver o problema do racismo. Esse é um conceito que precisa mudar. E se eu puder deixar uma mensagem para você é essa. Se você é branco, você tem que ajudar a resolver o problema do racismo, porque esse é um problema seu. A gente pode falar que tem racismo no Brasil, mas não pode chamar as pessoas de racistas, né? Mas sim, você tem que fazer alguma coisa. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Ah, eu não vejo cores, eu vejo pessoas. Você tem que ver. Você tem que se incomodar de chegar num grupo de trabalho e só ter pessoas brancas. Sabe por quê, gente? A diversidade traz riqueza. A diversidade traz ideias. A diversidade traz criatividade.
Precisa haver diversidade sempre. Nós temos que ter essa bandeira. Os brancos precisam resolver o próprio racismo para parar de só chamar pessoas brancas para tudo. Os brancos têm que resolver esse problema, não são os negros, não é o que os negros têm que fazer. Tá? O que eu quero deixar de recado para você é: analise o que você faz no seu dia a dia. Quantos youtubers negros você segue? Quantas páginas de Facebook de negros você segue? Você acompanha alguma coisa da favela? Você segue alguma coisa do pessoal pobre? Faça como Marielle. A Marielle falava: eu sou porque nós somos. Então nós precisamos ser Marielle e não apenas falar sobre Marielle. Se a gente quiser mudar alguma coisa nesse país, nós temos que ser e não apenas falar. Certo? Agora vamos esperar estrear e vamos acompanhar para ver o que a Rede Globo vai fazer. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui!